Boa noite, povo de Deus. Estou novamente aqui fazendo mais um vídeo para o canal para falar novamente da palavra do Senhor Jesus, para falar novamente da palavra de Deus, desse livro tão maravilhoso que Deus deixou para a gente, que é a Bíblia. Eu já tinha feito um vídeo sobre o capítulo de Samuel, capítulo do primeiro livro de Samuel, e eu acabei saltando o livro de Ruth, um livro que não é sem importância na Bíblia. E hoje estarei falando sobre a vida de Ruth, sobre a história de Ruth, uma história tão importante para os nossos dias. Vou estar me pautando na palavra, onde diz assim, Ruth, capítulo 4, do versículo 13 em diante, diz assim a palavra de Deus. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. E ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Perez. Essas, pois, são a geração de Perez, gerou Esrom, de Esrom gerou Arão, de Arão gerou Aminadade, Aminadade gerou Nasson. Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Eu realmente acho esse livro de extrema importância, de extremo interesse para a aprendizagem do povo de Deus, porque diz o seguinte, Noemi foi com seu marido, seus 2 filhos, na terra dos Moabitas. Lá, a primeira nora de Noemi ficou viúva, a segunda, primeiro o marido de Noemi morreu, depois o filho, depois o segundo filho. E as suas noras ficaram com ela. Porém, ela clamou a Ruth e a sua outra nora, dizendo a elas que fossem, que eram novas ainda, que continuassem a vida, tivessem outros maridos. E o interessante é que Ruth não aceitou essa ordenança de Noemi. Ela disse assim para Noemi, né? A órfã que era a outra nora de Noemi, a beijou e voltou ao seu povo. Mas Ruth falou o seguinte, no capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu deixe e me afaste de ti, porque onde quer que te fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. O interessante é que Ruth, ela já clamou o nome do Senhor a partir dali. Me faça ao Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. A importância de escolher as coisas certas na vida. Ruth era uma mulher que ficou conhecendo a Deus através da família de Noemi. Ela era uma moabita, um povo idólatra, né? Um povo pagão, um povo que cultuava, um povo ímpio que cultuava outros vários deuses, mas ela resolveu seguir a Noemi e falou, servirei o teu Deus, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. O quanto que Deus, ele abençoa a vida de pessoas que realmente são fiéis. Fiéis a princípios, fiéis a coisas certas, fiéis a coisas que tenha princípios. Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus de conserto, mas também é um Deus de princípio. Ruth manteve um princípio de fidelidade à sua sogra. Ela não abriu mão, ela não desamparou a sua sogra. Noemi voltaria sozinha para o povo de Israel. Mas Ruth não viu coerência em deixar Noemi embora sozinha, sem ninguém por ela. Uma senhora
mais velha, viúva, sem filhos, a órfã, a outra nora tinha ido embora, a Ruth falou, não vai ser assim comigo. As pessoas não entendem o quanto que é bom escolher o Senhor. Ruth escolheu o melhor caminho, ele escolheu o Senhor. E por isso, Deus introduziu Boaz na vida de Ruth. Hoje, o que as pessoas precisam entender, muito interessante, que Boaz também já era de uma linhagem um pouco diferente. Se vocês lerem o primeiro capítulo de Mateus, na linhagem, vai ver que Boaz era filho de Raabe. Raabe, se vocês voltarem um pouquinho na história da Bíblia, era a prostituta que escondeu os 2 espias lá em Jericó. Amarrou uma fita vermelha na janela para quando o povo viesse destruir, não destruísse ela e a casa dela. Raabe também, antes de Ruth, escolheu viver segundo os preceitos de Deus, Senhor, do Deus de Israel. Então Raabe era a mãe de Boaz. Olha só os planos de Deus como são perfeitos. Raabe era a mãe de Boaz. Boaz tomou Ruth. De Ruth nasceu Obed. De Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi. E Davi era um dos precursores da linhagem de Jesus. Deus já sinalizava aí que ele escolheria pessoas que o amassem de verdade e não pessoas que fizessem culto por obrigação, por uma obrigação religiosa, mas pessoas que escolhessem se voltar para ele. Porque se vocês olharem lá de trás na linhagem, o filho de Tamar e Judá, que era Perez, que veio dessa linhagem. De Perez é que veio a linhagem de Jesus. E aí, que era que era filho de Judá com a sua nora. A história é muito interessante e voltou diretamente até chegar em Ruth, que também culminou com o casamento dela com Boaz. Deus não está escolhendo pessoas que queiram viver uma vida sem compromisso. Deus quer pessoas que tenham compromisso. Ele quer pessoas que sejam voltadas para um convívio com Ele. E assim Ele faz, assim Ele molda os caminhos e assim Ele trouxe Jesus de uma forma que ninguém pensaria. Se a gente pegar o primeiro livro de Mateus, está lá na linhagem de Mateus, Mateus capítulo 1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, e aí por diante até que chegou na linhagem de Jesus, até que chegou em Jesus. Quem imaginaria que Jesus viria de uma nora que se deitou com o sogro dela, que não deveria, mas é porque o sogro dela enganou, depois realmente Judá entendeu e falou que a nora dele, Tamar, era muito mais justa que ele, veio de algo diferente, daí veio a linhagem onde chegou Raabe, gerando com Nasson, gerou Boaz. Raabe era uma prostituta na terra de Jericó, né? Ela tinha queremos hoje ser uma casa de prazeres, né? Uma casa onde os homens iam buscar por prazeres, por sexo fácil, por bebida. Ela era uma casa de luxúria. E através de Raabe é que nasceu Boaz. Quando Boaz aceitou a Ruth, que com certeza era uma mulher muito formosa, Deus já tinha trabalhado uma situação completa. Se Ruth aceitasse, ela viria a ser incluída no povo de Deus. De Ruth veio Obed, né? Obed Jessé, Jessé Davi. Então, na realidade, Ruth era a bisavó de Davi. Era algo muito interessante, algo muito bonito, e Deus trabalhou dessa forma, desse jeito. E eu falo para vocês o seguinte:
Se você for fiel a princípios, e esses princípios forem princípios de Deus, Deus irá recompensá-lo de alguma forma. Ruth, primeiro, ele recompensou Noemi, porque teve esse neto e continuou gerando, né? Continuou sua descendência. Ele honrou a Ruth, porque Boaz era um homem afamado na região, né? Então Ruth foi uma mulher também que ficou famosa na região, tanto que tem um livro de Ruth. E com isso, Deus, em cima dessa turma, em cima desse princípio, Deus colocou a linhagem de Jesus para confundir, porque na realidade Deus, ele é mestre em confundir a sabedoria dos sábios. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. O maligno, ele não é o inimigo das nossas almas, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não tem características de Deus, mesmo ele tentando usurpar o trono de Deus, tentando ter as honras de Deus, ele não tem essa capacidade de Deus, onisciência, onipresença. Deus fez um plano tão perfeito e não revelou completamente qual que seria o plano dele, revelou algumas porções para os seus profetas, mas ele revelou algo que era um tombo para o inimigo. Ele jamais poderia esperar que o Cristo, o Redentor, viria de a linhagem de uma prostituta e de uma moabita, que era um povo inimigo do povo de Deus. E que Davi era um homem que trabalharia esse meio termo, um dos homens segundo o coração de Deus, na realidade, ele era bisneto de um pessoal que não era do povo de Deus, mas veio aceitar a Deus. E Davi era um dos homens mais fiéis de coração voltado para Deus, porque Deus trabalhou na vida dele, Deus fez maravilhas na vida dele, ele não duvidava do Deus Altíssimo. A importância das mulheres no reino de Deus, a importância de seguir princípios, de honrar casamento, de honrar laços familiares, de não desonrar a família, é tão poderoso que Deus irá recompensar de uma forma ou outra. Dessa forma, ali não foi diferente. A recompensa para Ruth foi ela ser incluída na descendência do Salvador. Imagina que honra Ruth não teve. Ela com certeza está lá, no paraíso, e sabe que ela teve uma parte no papel, no plano perfeito de Deus, que é a redenção de todos aqueles que aceitam o nome do Senhor Jesus. Nós jamais devemos desistir por causa dos problemas no meio do caminho. É que às vezes quando conta a história parece muito simples, algo muito romantizado, mas imagine essa mulher largar tudo, largar o conforto da casa aí com a mulher para um outro país, sem saber se vai comer, sabendo que ela teria que trabalhar, que ela foi para a seara catar as espigas que caíam, né? Ela teria que trabalhar, ela teria que buscar sustento, sendo que se ela voltasse para a casa dela, para a casa do pai dela, ela teria isso. Mas ela foi para um futuro incerto, para honrar um coração, para ser honrada, para ter uma honra, para ser uma pessoa honrosa. Ela abriu mão de tudo para cuidar de uma pessoa que Deus colocou no caminho dela. Tanto ao ponto que ela falou: o seu Deus será o meu Deus. E esse foi o momento de virada de chave na vida de Ruth. Ela aceitou o Deus Altíssimo, o Deus que ela conheceu através do esposo dela, através de Noemi, através do seu sogro. Ela reconheceu que ele era o Senhor. Ela não simplesmente aceitou por aceitar. Ela já sabia que o Senhor era o Senhor, porque ela disse assim: o Senhor me faça outro tanto, se a morte não for o que vai separar nós duas. Então ela já temia sim o Senhor, ela já cria no Senhor. Já era a descendência dela já teria a marca por ela já teve uma conversão ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. O Senhor Jesus hoje está chamando pessoas a se converter, chamando pessoas a entender que Ele fará maravilhas, e as pessoas não buscam, não entendem ou não compreendem, mas Ele continua fazendo, como Ele fez com Arlindo, como Ele tem feito na família do Arlindo, como Ele está fazendo as pessoas à volta. Ele continua fazendo, Ele continua chamando pessoas para trilhar caminhos que aos olhos humanos
atual parece ser tortuoso, mas aos olhos de Deus o plano será perfeito. Ruth foi uma mulher corajosa. Eu não precisei falar de todos os capítulos, de todas as coisas que aconteceram, né? Dos dois maridos dela que morreram, não delas, né? Das duas, porque é um capítulo pequeno, é um livro de apenas 4 capítulos. Mas ele não é pequeno em importância, não. É um dos livros que culminou completando a linhagem do Senhor Jesus. Eu acho o seguinte: escolha o melhor caminho. Escolha a Deus. Coloque a sua vida na mão do Senhor Jesus. Coloque a sua vida na mão de Deus. Não se preocupe com o restante, porque Ruth não viu do dia para a noite a história dela se transformar. Às vezes na Bíblia, a gente falando, parece que foi 5 minutos, mas na realidade foi um período da vida dela. Um período até, creio eu, de incertezas. E Deus foi trabalhando nesse período e se tornou uma mulher afamada. Não está toda a vida de Ruth aqui na Bíblia, mas com certeza ela é uma mulher que continuou em justiça, continuou honrando cada vez mais as pessoas à volta dela, porque ela era uma mulher de princípios. Então sejamos pessoas de princípios, não negocie os seus princípios. Negocie os seus princípios errados. Deixe Jesus consertar os seus princípios errados. Mas os seus valores que você aprendeu em casa, honrar teu pai e tua mãe, ser um bom filho, ser um bom marido, ou ser uma boa esposa, ou ser uma boa mulher, ou ser uma boa filha, não negocie esses princípios. Ou ser uma pessoa idônea, uma pessoa que não comete erros em cima de transgressões, não negocie esse princípio. Não vale a pena negociar os seus princípios por dinheiro, por riqueza financeira, não vale a pena negociar os nossos princípios por fama, não vale a pena negociar os nossos princípios com o risco da perda da grande recompensa, que é estar ao lado do Senhor Jesus, que é fazer parte da família de Deus. Porque todo mundo acha que todos são filhos de Deus. Não, existem os filhos de Deus e os filhos da ira, conforme a palavra do Senhor. Aqueles que andam em desobediência são filhos da ira. Aqueles que vivem em obediência ao Senhor Jesus e aceitam Jesus na sua vida como comandante, como rei, como pessoa que lidera princípios, passa a ter, através do sacrifício de Cristo na cruz, paz com Deus, se torna filhos de Deus, conforme o livro de João. Então, escolha a melhor parte. Escolha fazer parte dessa família. Escolha fazer parte de princípios verdadeiros. Tudo que temos nessa vida é passageiro. 70 anos, para alguns até 100, alguns podem até passar. É nessa vida. Agora, o que há por vir é eterno. A eternidade não dá para negociar. Não dá para negociar segundo os prazeres atuais. Não dá para passar uma vida inteira sendo inimigo de Deus, uma vida inteira de sofrimento, uma eternidade de sofrimento, por negociar agora, por um período tão pequeno da nossa vida, princípios. Por míseros 70 anos, por míseros 100 anos. Então, não se esqueça, escolha a melhor parte. Deixe Jesus entrar na sua vida. E mesmo aqueles que deixaram Jesus entrar, não negocie os seus princípios. Os seus princípios estão validados aqui. A palavra do Senhor Jesus estão validados na nossa Bíblia, no nosso livro de fé. Ali estão os princípios que nos ensinam a viver. Não aceite que isso aqui seja negociado na sua vida. Não negocie com o mundo, não negocie com os prazeres, não negocie com as falsas riquezas, as falsas prosperidades. Negocie sempre com a sua parte ruim com Jesus. Esteja sempre voltado para os planos do Senhor, você colherá grandes frutos na sua vida. Eu agradeço a oportunidade de vocês me ouvirem um pouquinho e já já estaremos fazendo um novo vídeo. Até mais.